possamos nessa hora levar o nosso pensamento até Jesus, acalmando o nosso coração, a nossa mente, deixando tudo o que aconteceu hoje apenas com a imagem do nosso Mestre, nos estendendo a mão, nos recebendo com toda a Tua graça, o Teu amor, que nos envolve, que nos acalma, nos conforta. Mestre Jesus, que a Tua luz possa afastar de nós todo o perigo, tudo aquilo que deseja nos desequilibrar, permanecendo assim a Tua vontade, o Teu amor, que fortalece o nosso espírito, a nossa matéria, que engrandece a nossa alma, que nos permite caminhar, cumprindo com as nossas provas, as nossas obrigações, tendo certeza, Mestre Jesus, que a Tua luz ilumina o nosso caminho e que a Sua vontade seja feita na nossa vida agora e sempre. Boa noite, pessoal. A considerar que nós temos ainda espíritas que morrem de medo de espírito, e a considerar que entre nós pode haver pessoas novatas que não têm muita familiaridade com os espíritos, a considerar que muitas vezes analisamos os espíritos sem considerar que, na verdade, o que nós somos é espírito. Eu gostaria de traçar algumas considerações antes de adentrar no mérito da lição do Evangelho. A questão 459 é aquela onde Kardec pergunta aos espíritos até que ponto os espíritos influenciam nas nossas vidas. A resposta é contundente. A resposta é muito mais do que imaginais. Em princípio, ou de ordem, eles que vos dirigem. A pessoa desavisada, sem conhecimento do Espiritismo, sem a familiaridade que faz aproximar-nos dos Espíritos, pode fazer com que nós estejamos temerosos, inseguros, imaginando até mesmo que alguma coisa está errada nisso, porque se os Espíritos disseram que em muitas circunstâncias Ele que nos dirige, nós poderemos pensar, mas e a minha personalidade? Eu sou tão robotizado assim, comandado pelos outros? O que é interessante observar dentro daquele positivismo de Allan Kardec, da racionalidade dos espíritos, é que eles não disseram, hora nenhuma, que eles nos influenciam exclusivamente para o mal. Dada a nossa índole e das nossas inseguranças naturais, muitas vezes nós ficamos inseguros, esquecendo de que, da mesma forma que existem os nossos inimigos espirituais, e que sim, querem nos influenciar para o mal e nos prejudicar, nós temos também os espíritos amigos, que são os espíritos que nos protegem. Numa preocupação tão grande, advinda da própria inteligência do Criador, que permitiu que para cada um de nós exista um anjo da guarda, um espírito anjo da guarda. Isto colocado, precisamos então entender se são espíritos que poderiam tender ao bem, estando do nosso lado voltados para o bem, se eles poderiam, de um modo geral, então ser nossos amigos. Por que é que isto acontece? Aí é bom compreender que a sociedade humana, na verdade, ela se desmembra em duas sociedades. Porque a sociedade humana, ela é habitada pelo espírito. E o espírito
vive duas sociedades. Enquanto estamos durante o dia, por exemplo, vivemos mais a sociedade dos encarnados. E à noite, normalmente, nós estamos livres para voltar à sociedade original, que é a sociedade dos espíritos. Uma humanidade não se compõe exclusivamente dos que estão nos corpos físicos. Compõe-se dos que estão também do lado de lá, mas ligados à Terra, vivendo na erraticidade, ou seja, um período que existe entre uma e outra encarnação, mas sendo espíritos que não estão revestidos do corpo material. Despidos da carcaça física, nós também temos um quadro social onde nós vivemos, que é a nossa vida no plano espiritual. Isso colocado, podemos então considerar que o lado de lá, o plano nosso de origem, é uma sequência ou uma inter-relação constante num ciclo ininterrupto daquilo que nós somos aqui na Terra e daquilo que naturalmente seremos lá. Não é porque nós deixamos a carcaça física que nós vamos ser diferentes só por estarmos no plano dos espíritos. A considerar, pois, que nessa relação de ir e vir, há momentos das nossas encarnações, períodos nas nossas encarnações, que a maioria dos amigos podem estar lá em determinado momento, ou em outro momento, a maioria deles estarem aqui. Mas os liames que nos ligam, seja pela aversão ou pela simpatia, continuam. Não é porque estamos fora do corpo físico que os nossos sentimentos vão mudar, que os nossos humores com relação aos outros, com a relação de simpatia, de empatia ou de antipatia, vai acontecer de forma diferente. Então, há momentos ou vários períodos nas nossas vidas que nós estaremos à mercê da influência daqueles que são os nossos inimigos. Estando aqui na Terra, fica-lhes mais difícil uma aproximação para nos prejudicar. Mas em estando no plano dos espíritos, eles têm um domínio maior das ações e uma liberdade maior para agirem contra nós. Por outro lado, como já disse, existem os espíritos protetores que nos auxiliam e também dirigem-nos nas nossas vidas. Mas para compreendermos esse aspecto de sermos dirigidos, na verdade, a cultura humana promana esse fenômeno. Nós somos movidos por uma cultura, por aquilo que a sociedade humana conquistou, delineia no seu comportamento e estabelece os ritos legais, através das leis, da ética, dos comportamentos, para que, influenciando-nos uns aos outros, nós sejamos esses partícipes que recebemos influência, mas que também podemos influenciar. E é por isso que, em muitas circunstâncias, os espíritos protetores, querendo auxiliar alguém no plano espiritual que precisa de ajuda, confiando em nós, manda aquela criatura espiritual estar próxima de nós, no pressuposto de que irá aprender conosco. Veja bem a importância. Aí há um reverso na nossa forma de agir e ver o Espírito. Porque nós também detemos um potencial. E precisamos imaginar assim. Todos aqueles que estão próximos de nós são as companhias, como estamos rodeados de companhias.
nós as escolhemos de acordo com o nosso livre-arbítrio. Aqui na terra, se eu quiser me dar bem, eu vou procurar bons amigos. Se eu não me preocupar com o meu próprio destino e me envolver com as ilusões, com as fantasias e com as paixões, eu vou escolher qualquer companhia. Aqui na terra, estando diante de alguém que necessariamente não nos acompanha nos nossos atos bons, mas que por força das circunstâncias nos acompanham porque trabalham ao nosso lado, nos acompanham porque nasceram dentro do nosso lar, estes merecerão de nós o melhor tratamento e não nos deixaremos influenciar por eles. Ao contrário, os influenciaremos com essa força moral que existe nos bons, que faz superar nos comportamentos diante daqueles que ainda são infelizes nos seus procedimentos. Portanto, termos inimigos desencarnados é fator comum, sim, mas não na ordem que nós poderíamos entender para estarmos inseguros, imaginando-nos expostos àqueles que possam nos influenciar para o mal. Muitas vezes nós receberíamos a presença deles por bondade divina, porque precisamos resgatar o que fizemos de mal contra eles. Eles vêm para estar próximos de nós, porque hoje já temos pensamentos diferentes, propósitos diferentes. Hoje, diferente de antes, quando nós os maltratamos muito, nós hoje queremos o bem. O nosso propósito de ser deixou de ser aquele quando nós éramos mancomunados com verdadeiras quadrilhas e defrontamos com aqueles que foram nossas vítimas por misericórdia divina. A presença deles mesmo ainda na condição de inimigos é bênção divina, porque só assim será possível nós resgatarmos dos erros cometidos através dos nossos exemplos. É interessante observar, e muitos aqui que já tenham participado de reunião mediúnica, talvez já tenha passado pela experiência de o mentor espiritual, orientador dos trabalhos mediúnicos, trazer uma entidade inimiga de alguém do grupo. E depois, no diálogo mantido entre as duas criaturas, a encarnada e a desencarnada, ouvir daquele que se postava como inimigo: eu até quero pedir desculpas, porque você não sabe, mas eu vinha te perturbando, muitos problemas que você teve, foi eu que os provoquei. Mas hoje eu percebo, custei acreditar, mas você é outro. Já tivemos a oportunidade de ouvir aqueles que nos diziam: você está caminhando, mas ainda tem algumas coisas pela frente. Mas agora eu quero te dizer que eu estou do teu lado. Vejamos como a vida se torna um tanto mais tranquila, havendo respostas para tudo, coerentes, confortadoras, quando nós buscamos o Espiritismo. Mas qual deve ser a nossa postura em todas essas circunstâncias? Primeiramente, uma fé raciocinada. Diante de tudo que nós expusemos, a nossa fé precisa ser raciocinada. A compreensão de que isto existe e que precisa existir como bondade divina e como parte da justiça divina para darmos conta daquilo que fizemos de errado. E qual seria, então, uma virtude a ser buscada nas nossas convivências com os espíritos inimigos? A indulgência. Compreender, principalmente quando nós fomos aqueles que fizemos os males, se não tivermos indulgência, estaremos muito mal. Porque mesmo nas condições em que nós não temos nenhuma culpa em alguma circunstância,
Observar a criatura nos seus erros demanda existir no nosso coração a indulgência, a compreensão pelos seus erros. Porque é preciso pensar numa coisa muito interessante quando imaginamos acerca dos obsessores que às vezes nos perseguem ou querem nos perseguir. E eu vou trazer a vocês uma reflexão muito interessante, para que cada um de nós pensemos sobre isso. Já pensaram, cada um de nós, no momento em que nós fomos obsessores? Não dá para algo a ser meditado? Porque isso faz parte desse processo. Muitas vezes nós condenamos por imaginar que nós somos santinhos. Infelizmente é assim. Por que isso? Porque pelo nosso propósito de hoje, nós nem imaginamos termos feito males terríveis contra os nossos semelhantes. Mas não fomos toda a vida assim. Isso é importante nós sabermos. Não é para ficarmos mal conosco mesmos, diminuir a nossa autoestima. Porque, afinal de contas, é o contrário. Graças a Deus, nós estamos procurando sermos bons. Só de estarmos aqui, sob esse teto, já significa muito e delineia bem qual é o nosso propósito. Mas é preciso compreender que nós nunca fomos simplesmente como estamos sendo hoje. Muita gente ainda vai pensar, não, mas certas coisas eu não fiz. Fizemos. Jamais esqueceremos, e que foi o motivo do nosso livro, O Evangelho na Periferia. Acabei fazendo uma propaganda, né? Mas o Evangelho na Periferia é fruto de uma experiência vivenciada com Chico Xavier, quando ainda muito jovem. Porque, para quem não sabe, eu já fui jovem, viu, gente? Pode não parecer, mas eu já fui jovem. Então, ele nos dizia, naquela forma como os espíritos superiores refrigeram nossas almas, puxando a orelha, dizendo da possibilidade de que alguém poderia um dia estar numa periferia. E lá teria uma grande oportunidade, porque estaria defrontando com aqueles a quem perseguiu nas vidas passadas. Demonstrando, inclusive, a importância daquela lição dos infortúnios ocultos. Porque é assim que, indo atrás deles, que nos possibilita reencontrarmos com muitos dos quais nós ferimos. E que eles não vêm até nós por várias circunstâncias. E que buscar os infortúnios ocultos nas periferias é dar oportunidade a nós mesmos. E que quando às vezes deparamos com aquelas pessoas bem diferentes de nós mesmos, num quadro social às vezes deprimente, diferente do nosso, pessoas com qualificações diferentes dentro da sociedade das nossas qualidades, pessoas marginalizadas, diferentes do afago com que a sociedade nos trata, e ele dizendo muitas vezes que iríamos defrontar ali com aqueles que estão naquela condição, porque nós os jogamos lá, e que só encontrando com eles, diferentemente de eles estarem como inimigos desencarnados, mas com perspectivas da amizade mais direta, única forma para muitas vezes fazer com que o obsessor, estando encarnado, aceite o auxílio de alguém que à primeira vista ele sente antipatia, mas é alguém que vai matar-lhe a fome, é alguém que vai levar o Evangelho até a sua casa, é alguém que vai dar brinquedo para o seu filho, é alguém que vai botar o seu filho na escola, é alguém que vai amparar a família quando este, por problemas de delinquência, estiver aprisionado. Portanto, a nossa visão
não pode firmar-se única e exclusivamente na preocupação de termos inimigos espirituais. Os inimigos se tornam passageiros na medida em que nós fazemos um modo diferente da nossa vida, porque eles nos observam em tal ordem que vão aos poucos acreditando que nós estamos melhores. E aí, sendo possível até mesmo, num processo extraordinário que a espiritualidade tem, fazer com que a criatura também veja os seus erros, para assim compreender que nós todos caminhamos no mesmo, navegamos no mesmo barco. Então é importante que nós compreendamos que todo mal está a caminho do bem. Todo mal é um bem em curso, mas que esse curso depende da forma como nós conduzimos a linha desses procedimentos. E que compete a nós observarmos que se somos influenciados, nós somos influenciadores também. É que nem aquela história que nós jamais esquecemos. O trabalho do atendimento fraterno na casa espírita é meu xodó. E um atendimento que estávamos fazendo, aí chegou, eu nem me lembro mais. E o pior que o Chico fala, que quando a gente esquece o nome das pessoas é falta de amor. E eu esqueci o nome da nossa irmãzinha. Ai, meu pai. Mas vamos falar que foi a dona Débora. Aí a dona Débora chegou. Seu Deus, o senhor precisa de ver. Aconteceu do jeitinho que o senhor falou. Mas o que foi, dona Débora? O que foi que aconteceu de tão bom? Já estou feliz só de ver a senhora. Uai, não, eu falei com o Robertinho, meu filho, do jeitinho que o senhor fez. Então me conta direitinho, como é que foi feito? Não, chegou a hora do culto, igualzinho o senhor falou, que na hora do culto todo mundo respeita. Então até o Robertinho ia escutar e ia ser respondão. O senhor falou isso. É verdade. Foi dito e feito, seu Eurico. O Robertinho, ali na hora certa, eu falei para ele, ô Robertinho, porque o culto, né, gente, permite esse tipo de coisa, sabe, certos diálogos. Ô Robertinho, eu quero aproveitar essa hora aqui para falar uma coisa para você, meu filho. Eu e seu pai estamos preocupados demais com você. Porque você está com as companhias, com as piores companhias, meu filho. Você não deve acompanhar fulano e beltrano. Dizem que eles estão com a droga. Você sabe as coisas que eles andam aprontando. Você está mexendo com isso, meu filho? Pelo amor de Deus, fala para nós. Não, mas não estou mexendo não, tal. O menino, muito vivo, muito sábio, como são as crianças de hoje, perguntou para ela, ô mãe, com quem que é que Jesus andava? E nós sabemos que Jesus andava com os estropiados, os cegos, os estropiados e também os considerados de má vida. E ele perguntou isso para a mãe dele. Senhor, mas eu fiz do jeito que o senhor falou. Porque ele ia responder e eu precisava de resposta. Eu pedi a Deus que me desse inspiração. Aí eu falei para ele, uai, meu filho, quem faz isso de querer estar com os maltrapilhos é Jesus. Você é Jesus. Você tem condições de auxiliá-los para essa meninada sair. Se for isso, meu filho, vamos encher a nossa casa. Mas você tem certeza que dá conta? Ou do jeito que eles são, que é uma quadrilha, você vai dominar toda a quadrilha ou eles vão te dominar? E foi aí o início para que o Robertinho entrasse nos eixos. É isso que precisa ser feito por todos nós. Estarmos abalizados, fortalecidos para as convivências que Deus nos manda. Porque às vezes temos que conviver com pessoas diferentes de nós, como eu dissera no início, no trabalho, na família, na nossa vida comum, mas então é preciso que nós tenhamos esse poder, essa força interior, porque eles estão próximos de nós, para que nós possamos transformá-los com os nossos exemplos, não é? O Evangelho fala que são doentes da alma, cujos motivos são vários os motivos.
Quando a gente trabalha na periferia, acho que não tem aquele que não vai ficando indulgente. Não falta motivo para aquelas criaturas serem do jeito que são. Não estamos aqui fazendo apologia aos erros, batendo palma para certos comportamentos. Mas é preciso compreender que é impossível alguém que nunca recebeu um colo, que nunca recebeu um carinho, que nem sabe que o bem existe, que não pode preparar-se para a vida, e às vezes teve que roubar porque não sabia nem mesmo escrever, não sabia nem conversar direito, espezinhado de toda ordem. Uma criança, por exemplo, que preferiu estar longe do lar, por mais difícil que seja um reduto familiar, é ali que está a mãe, e mãe é mãe. Bastando isso para que nós deixemos de primeiro julgar as criaturas, para depois, às vezes, ajudá-las com uma moeda. É preciso, pois, considerarmos que é aqui mesmo que nós estamos nos preparando para termos essa armadura moral, de tal forma que, tendo-a diante dos nossos companheiros materializados, nós possamos tê-la diante dos companheiros, dos inimigos desmaterializados. Não é? O Evangelho fala que eles são orgulhosos, às vezes, de tanto orgulho foram levados à miséria, mas eles nada sabiam a respeito da humildade. De tanta negligência foram levados às penúrias, mas nunca se conheceram e tiveram a oportunidade do trabalho. Para todas as circunstâncias existentes dos erros humanos, haverá um motivo, uma causa. Bastando para isso que o nosso coração se alinhe ao cérebro para analisar, meditar, refletir. E nesse envolvimento de reflexões, trazer ao nosso coração o sentimento puro da verdadeira amizade. Porque o amor, para ser perfeito, precisa de compreensão. E é a coisa mais linda que possa acontecer com todos nós, é quando começarmos a entender os inimigos, a ponto de termos pena deles, porque os erros deles contra nós vão refletir contra eles. Ao invés de ficarmos com ódio e também tentar relutar e vingar, nós estaremos bem encaminhados quando formos capazes de entender os inimigos como sendo aqueles que são portadores do que nós precisamos para a nossa transformação. Como isso é interessante, como muda a perspectiva da visão nossa em torno do inimigo. O inimigo porta aquilo que eu preciso para a minha transformação. Ele precisa ser valorizado porque o que ele traz, embora muitas vezes agressivo, mas é o que eu ainda preciso para que haja justiça, para que eu me recomponha dos erros do passado. Portanto, que ao invés de termos uma visão superficial dos inimigos desencarnados, nós comecemos a orar por eles, comecemos a oferecer a eles os nossos gestos, as nossas atitudes, peçamos perdão a eles em nossas orações, procurando amá-los da forma que pudermos, rogando a Deus que os seus anjos guardiães encontrem guaridas nos seus corações para auxiliá-los. Muitos deles estão distantes dos seus próprios anjos guardiães. Mas se nós vibrarmos intensamente, assim como foi vibrado para que o próprio André Luiz pudesse ver a sua mãe e encontrar com ela, nós poderemos vibrar para os nossos inimigos. A regra é transformar o inimigo em amigo. Só os exemplos mudam os inimigos.
Eles buscam em nós a fé que eles não têm. Esperam de nós a compreensão e não a censura. Esperam de nós o apoio e o incentivo. Não podemos ferir onde já existe ferida. Já fomos iguais ou piores que eles. Irmos ao encontro deles, os infortúnios ocultos, como o Evangelho fala. Cada pessoa necessitada na rua é um convite ao nosso próprio resgate. Não for o auxílio dos bons, nós todos estaríamos na lama. Paz a todos, em todos os corações. Muito obrigado por todas as vibrações. Possamos cada um nessa hora fechar os nossos olhos, fazer as nossas reflexões, colocar na nossa mente aquilo que nós necessitamos, o auxílio que queremos do nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, que o Teu amor possa nos envolver nesta hora, reconfortando os nossos corações, trazendo o remédio que necessitamos para a alma e para a matéria. Que Teu amor possa também abrir os nossos corações para tudo aquilo que está à nossa volta, para aquele amigo necessitado, para o necessitado que não conhecemos, e que essas oportunidades, Mestre Jesus, nos façam crescer a nossa moral, crescer o nosso amor, fazendo valer a pena a nossa descida aqui até a terra. Mestre Jesus, que o Senhor nos acompanhe e nos ampare agora e sempre.